ação mecânica, como eu falei ali para vocês, ela é utilizada por utensílios e equipamentos. E aqui eu trouxe alguns para mostrar para vocês que são o que nós utilizamos, né? Nós temos aqui a cabeleira, que é da vassoura do mop água que nós utilizamos. Nós temos a vassoura, nós temos as esponjas, tá? Essas esponjas, elas são divididas por cores, que vocês vão ver no nosso próximo treinamento, né? A diferença de cada uma. Vai depender da cor, é a abrasividade dela, né? Pela cor, eu utilizo para qual material eu vou estar utilizando, por exemplo, eu vou limpar um vidro, eu vou utilizar a menos abrasiva, que é a branca. Eu vou limpar um produto do meu dia a dia, um piso normal, eu já utilizo a verdinha, né, que ela é uma esponja menos abrasiva. E aí eu trouxe aqui para vocês o rodo, trouxe a vassoura e trouxe aqui os equipamentos, né, mecânicos, que são as máquinas de lavar piso, que hoje nós temos uma máquina que nós utilizamos para lavar o nosso piso, que é a máquina Lave-Sec, né, uma máquina que ela pode ser utilizada durante o dia, né, o dia a dia e durante o dia, mesmo com o cliente em loja, porque ela é uma máquina que o nome dela já está dizendo, Lave-Sec, então ela já está lavando e ao mesmo tempo ela está secando, e ela não tem, e ela é a bateria, né, ela não tem fios, né, para que a gente possa cair e derrubar o cliente, né? Então, assim, é uma máquina que eu consigo fazer o meu serviço mesmo no movimento da loja, tá? E as lojas que utilizam essas máquinas são as lojas da capital, por enquanto, e quem manipula essa máquina também tem um treinamento específico para ela, né? Porque a gente tem que ter alguns cuidados para o manuseio desta máquina. E a ação química, né, que nós temos os saneantes, né, que são os detergentes de limpeza, os desinfetantes. Os detergentes nós utilizamos para limpeza e os desinfetantes nós usamos para quê? Para matar os micro-organismos. E temos também os saneantes, que 20% deles são corretivos, né, que depois que eu faço a limpeza e a desinfecção, eu vou corrigir com eles. O embelezamento, que é aqueles que a gente usa para o piso ficar mais brilhoso, né, com aparência de limpo, e os odorizantes e os neutralizantes, né. Os odorizantes são aqueles que a gente usa, por exemplo, no banheiro, né, onde eu boto um perfumezinho e ele fica cheirosinho, com aquele cheirinho de boan, né, aquele cheirinho de flor, de rosa, dependendo de qual é a fragrância, e os neutralizantes. E os neutralizantes são aqueles que neutralizam o odor, né? E eles vão fazer o quê? Eles vão evitar que tenha aquele odor ruim. Eu não sinto mais aquele odor ruim, né? Que muitas vezes é melhor a gente estar utilizando o neutralizante do que o odorizante, né? Muitas vezes aquele cheiro de urina dentro do banheiro, a gente tem que usar primeiro o neutralizante, depois que ele neutralizar o cheiro, a gente vai usar o odorizante. Por quê? Porque o odorizante, ele não vai esconder aquele cheiro da urina, ele vai dar um cheiro de fragrância, né? E aí acaba ficando os dois cheiros juntos, que não fica agradável. Muitas vezes ele fica até pior do que só com o odor da urina. Os detergentes, né? Que eles são divididos em ácidos, neutros e alcalinos. Os ácidos, ele vai agir na matéria inorgânica. O neutro, nas sujidades leves, como oleosidades e foligens. E o alcalino, ele vai utilizar onde? Com materiais orgânicos, né? Que são aqueles que causam um odor mais forte e causam um risco maior de contaminação. E o que são os desinfetantes, né? São agentes químicos capazes de destruir micro-organismos na forma vegetativa em artigos ou superfícies. Ou seja, os desinfetantes, ele consegue destruir micro-organismos. E aí nós temos, vocês vão conhecer lá na frente,
os produtos que nós temos e utilizamos e que são os desinfetantes e para que a gente vai utilizar cada um deles, tá? E aí, assim, pontos de contato das mãos, eles requerem desinfecção. Por exemplo, vocês lembram que eu falei lá da questão da higiene das mãos, né? As nossas mãos, elas são elas são uma, como é que eu posso falar para vocês? Elas são um foco de contaminação, tá? E ela está praticamente em todos os locais, né? Então, quando eu encosto numa cadeira, se a minha mão estiver contaminada, eu vou contaminar aquela cadeira ou contaminar a minha mão com a contaminação da cadeira, se a cadeira não tiver contaminada. Apoio da mesa, os botões dos nossos fogões, os puxadores do armário, da janela, das portas, todos eles são pontos de contaminação. As torneiras que a gente utiliza, né? É importante. Ah, Luciana, mas a torneira não está lá perto da pia, mas se a gente for pensar direitinho, eu faço o quê? Principalmente quando eu estou no banheiro, eu vou usar a minha mão para abrir a torneira. E a minha mão, quando eu abro, ela tá o quê? Suja. Então, é importante o quê? Eu abrir a torneira com a minha mão suja, lavar a minha mão e também, quando eu for fechar a torneira, né? Eu fecho a torneira, se a torneira não for uma torneira de acionamento automático, né? Que vale ressaltar para vocês que toda a área de manipulação, a torneira, ela tem que ser uma torneira de acionamento automático, abre e fecha, ou por sensor de mão, ou até sensor de joelho, aquela que a gente, ou através do joelho, né? Quando a gente coloca o nosso joelho, ela abre. Mas se por acaso você estiver em um banheiro ou em algum outro local que não seja esse formato, é importante que a gente, ao abrir a torneira com a mão suja, né, contaminada, lave as mãos e também lave a torneira, né, a partezinha que eu vou abrir a torneira, acionar a torneira. Por quê? Porque senão eu vou estar contaminando a minha mão com a contaminação que já estava, que eu mesmo contaminei quando eu fui abrir a torneira, né? Eu vou estar contaminando minha mão de novo quando eu estiver fechando a torneira. Então é importante a gente ter esses cuidados.